Sejam bem-vindos a LFP Cursos. Hoje mais uma questão do Enem comentada, questão de número 43, da segunda prova de 2024, processo civil, questão bem complicada. A questão de número 43, ela tem o seguinte enunciado. Após enunciar o dever dos tribunais de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, o atual CPC lista os padrões decisórios de força vinculativa, entre os quais os acórdãos ao incidente de assunção de competência e em julgamento de recurso especial repetitivo. Especificamente em relação ao tema dos juizados especiais, o Superior Tribunal de Justiça vem ao longo dos últimos anos firmando precedentes vinculantes de notável repercussão jurídica. À luz de tais considerações, analise as teses a seguir. Bom, nós começamos agora a trabalhar teses de recurso repetitivo, IAC e até incidente de resolução de demandas repetitivas, que no primeiro Enem de 2024 não tinha. Nós estávamos mais focados à lei seca, vamos dizer assim. Bom, mais uma questão de múltipla escolha, nós vamos ter que dizer se uma afirmativa é verdadeira ou é falso, e aí nós vamos precisar analisar uma por uma. Vamos lá. Primeira assertiva. Os juizados especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do sistema de juizados especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência, a qual possui natureza absoluta nos foros em que tenha sido instalado o respectivo juizado para as causas de sua alçada e matéria. Para começo de conversa, nós temos que pensar que existem três modalidades de juizados. O juizado especial civil estadual, não vou incluir criminal aqui, tá? O juizado especial federal, Lei 10.259 de 2001, e o juizado especial da Fazenda Pública, Lei 12.153 de 2009. Desses três, o primeiro, juizado especial civil estadual, tem competência relativa, ok? Porque é uma faculdade. Os demais, absoluta. Vamos à análise legal. A Lei 12.153 de 2009, a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, no seu artigo 1º, diz o seguinte: os juizados especiais da Fazenda Pública, órgãos da Justiça Comum integrantes do sistema dos juizados especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Até aqui está ok o nosso enunciado. Parágrafo 4º. No foro onde estiver instalado o juizado especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Então, a primeira assertiva é verdadeira. A segunda assertiva, ela diz o seguinte: ao autor que deseja litigar no âmbito de juizado especial federal cível, agora vamos para a Lei 10.259, é lícito renunciar de modo expresso e para fins de atribuição de valor da causa ao montante que exceda 60 salários mínimos, previstos no artigo 3º caput da Lei 10.259, aí incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas. Bom, estamos falando então de juizado especial federal. A Lei 10.259 é a que regulamenta o juizado especial federal, mas nós temos que sempre lembrar que a Lei 9.099 se aplica subsidiariamente. A Lei 10.259 não fala na renúncia. A Lei 10.259, no seu artigo 1º, ela já traz: são instituídos os juizados especiais cíveis e criminais da Justiça Federal, aos quais se implica, no que não conflitar com esta lei, o disposto da Lei 9.099, que é a lei que regulamenta os juizados especiais cíveis e estaduais. Então nós temos que pensar o seguinte: a lei do juizado especial cível federal, ela trata como competência absoluta do juizado as causas da Justiça Federal, cujo valor não exceda 60 salários mínimos. Então, é uma competência absoluta. A lei não fala em renúncia, mas fala que a 9.099 se aplica subsidiariamente. Diz a Lei 9.099 no seu artigo 3º, parágrafo 3º. A opção pelo procedimento previsto nessa lei, pelo juizado, importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido nesse artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Quer dizer, conciliação pode ultrapassar o teto,
mas o valor da causa que você atribui, tá, ele implica renúncia ao excedente. Então, a segunda alternativa, a segunda assertiva, também é verdadeira. A terceira assertiva diz o seguinte: os juizados especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte. Bom, aqui nós temos uma questão um pouco mais complexa. A Lei 12.153 diz assim, no artigo 5º, podem ser partes no juizado especial da Fazenda Pública. 1. Como autores as pessoas físicas e microempresas de pequeno porte, assim definidos na lei, e como réus, estados, Distrito Federal, territórios e municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a elas vinculadas. Não temos o INSS aqui. Para isso, nós precisaremos dar um pulo em outra lei. Nós vamos lá para 8.213 de 91. No seu artigo 129 diz assim: os litígios e medidas cautelares relativos a acidente de trabalho serão apreciados 2. Na via judicial pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forense, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação de evento à Previdência Social. Bom, parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso 2 é isento do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência. O que nós temos aqui? O rito sumaríssimo ele não existe mais, tá? Em 1991, nós tínhamos que lembrar que o CPC de 73, ele previa rito ordinário e sumário. Em 1991, vigorava o Juizado Especial das Pequenas Causas, que tratava do rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo ele foi abolido pela Lei 9.099, que regulamentou os juizados especiais cíveis e criou um rito e um órgão próprios. Juizado Especial Cível hoje não é rito sumaríssimo, ok? Mas não é do rito que estamos falando da competência. E a competência para julgar essas ações de acidente de trabalho, cujo requerido é o INSS, não é do juizado, é da Justiça Comum. Então, a 3 é falsa. A quarta assertiva diz o seguinte: não é possível propor nos juizados especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva, que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153 ao juízo comum da execução. Insisto, juizado especial não é rito sumaríssimo, tá? Ele se aproxima do antigo rito sumário. Mas tudo bem, vamos lá, não vamos perder o foco. A questão é a seguinte: uma ação coletiva criou um título executivo, judicial. A ação tramitou no juízo comum pelo rito ordinário. A pergunta é: pode o beneficiado com essa sentença promover a execução no juizado especial da Fazenda Pública em razão do seu valor? Né? A assertiva diz que não é possível propor no juizado especial. Na verdade, é o tema 1029 do STJ. Um adendo aqui. Essa é a primeira questão da ENAM que trata expressamente de um tema do Superior Tribunal de Justiça, no caso 1029. O tema firmou a seguinte tese: não é possível propor nos juizados especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo ao juízo comum da execução. O que mais nos interessa é que essa assertiva número 4, ela é, ipsis literis, o tema 1029 do Superior Tribunal de Justiça. Então, é verdadeiro. Então, nós temos V, F, V. Segundo o gabarito oficial, a questão número 43, ela tem como correta a alternativa D. Apenas 1, 2 e 4 estão corretas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para você. Se ele foi, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, nos ajude a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.